Oi, oi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Britânica, como sempre, 18 horas. Tô por aqui. Oi, Anne. Oi, Ká. Oi, Lucas. Oi, pessoal. Boa noite. Esperando o Marcelo entrar. Marcelo me deu um susto agora, porque eu sei, eu não tenho colaterais formadas. Um infarto na minha idade é fatal. Pensei que ele tinha esquecido. Deixa eu ver se eu consigo já te chamar aqui, Marcelo. Vamos ver. Oiê! Olá, tudo Boa bem? noite! Boa Tudo noite, jóia? tudo legal? Tudo E aí? jóia. Tá conseguindo me ouvir? Tô bem, tá vindo bem, tranquilo. Jóia. Deixa eu colocar aqui o, o tema, caso alguém tenha interesse. E duvido que teve alguma live que tem o livro número 2 e o livro número 1. Não tem o terceiro, pô. Duvido! Ah, não. O Não tem- terceiro tá no computador ainda, né? Pô, não, terceiro não, não, terceiro Sim, é. não, o Não, da TM dos pacientes, minha eu TM não tenho esse saudável, aqui, né? pô. É isso aí, eu só não tenho esse aí ainda. Mas eu tenho o primeiro e o segundo. Bom, Marcelo, primeiro queria te Oi. agradecer por ter aceitado o convite e estar por aqui. É... O pessoal vê às vezes eu brincando, chamando o Marcelo de padrinho, mas de fato, antes de tudo, antes da gente chegar a conversar sobre qualquer um tema, eu queria deixar aqui registrado o meu agradecimento e gratidão realmente por ele. Porque Marcelo foi daqueles que me empurrou literalmente para tudo isso que está acontecendo por aqui. A questão dos cursos, um outro projeto que a gente está tendo também aí, que depois, se ele quiser falar, ele fica à vontade de falar, ou então vai deixar vocês na ansiedade para descobrir. Mas queria deixar aqui registrado o meu agradecimento a você, que eu fico brincando de ser meu padrinho, e de fato. E um dia, quem sabe, eu faço você gostar de carne de bode. Não, isso não, isso não. Tá ruim, tá ruim. Mas bora lá, Marcelo. Eu sei que dispensa apresentações, mas queria que você se apresentasse pra gente. Bom, acho que todo mundo que está aí já me conhece, né? Sou Marcelo Tenreiro, sou professor de DTM já há mais de 17 anos. Sou servidor público também de duas prefeituras, onde eu trabalho com DTM há mais ou menos uns 18 anos. E escrevi meus dois livros, né? O Terapia Manual de Disfunção da TM e o Manual da TM Saudável. E isso, o Manual da TM Saudável, que é um livrinho para pacientes, né? E eu, Tainara, e um grupo de outros colegas professores aí, estaremos lançando. Bom, agora esse ano não sei se vai dar para lançar, né? Mas com isso Ah, tudo não vai ser difícil. Mas a gente vai estar lançando um novo livro aí, que vai ser um diferencial hoje na história aí da fisioterapia, porque vai abordar toda essa parte de reabilitação oculomotora, né, parte de zumbido, reabilitação vestibular, DTM, cefaleia, cervicalgia, tudo num único livro onde vai abordar todos esses temas aí. Então tenho certeza que será um sucesso, né? tô E bem feliz com esse isso, projeto. isso. Meu capítulo já está praticamente quase todo concluído também. Estou só pegando mais outras evidências científicas aí para a gente colocar no livro, para ficar bem bacana, bem bastante evidência, bem referenciado, né? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí essa próxima obra aí, entendeu? Eu, como boa geminiana, toda vez que eu olho o capítulo, eu mudo alguma coisa. Então, eu já Muito mudei acho bom, que teu umas capítulo tá 4 ótimo. vezes. Já mudei umas Nada, 4 vezes. teu capítulo tá legal, tá legal. Você chegou a ler? Não sabia isso, a gente não tinha conversado no off isso. Eu li, eu li, eu li, eu li, tem que ler, né? Tem que pelo menos dar uma lida rápida Aham, assim para passar pro editor, né? sim. Senão o editor já me breca ali. Então eu tenho que
Eu tenho que passar mais ou menos a ideia do livro para que ele aceite a ideia. Ele já aceita, ele já aceitou, né? Só que ele pode Aham. ficar indo e voltando, ele só vai lançar o livro em 2025, pô. Então tem que ser uma coisa já meio mastigada para ele, entendeu? Pois é, cadê o Bruno Bustamante aí? Que é ele que fica no pé da gente, É né? isso aí. É isso aí. Mas vai ser massa, aguardem. Aham. Então, Marcelo, não teria outro assunto para a gente conversar, a não ser DTM, né? Quem não sabe, meu primeiro curso na área foi com o Marcelo. Eu fiz 2 cursos já do Marcelo. Fiz o primeiro assim que eu me formei. Tinha um professor meu que falava muito dessa área aqui em Recife, que não tinha profissional. E aí, eu pesquisando na internet, caiu de paraquedas o anúncio do curso do Marcelo. E aí eu fui para o Rio pela primeira vez para fazer o curso e voltei para fazer a primeira turma do reabilitação, né, integrada. Já está na 10ª turma já. Já Eu mudou fui muita coisa de lá para cá, muita evidência nova, né? eu Já está na imagino, tem que décima fazer. turma, 10ª turma. Todas Pois lotadas, é, graças a Deus. graças a Deus. E aí eu fui da É, primeira turma e aí desde então a gente vem sempre conversando, sempre trocando figurinha, mas eu não vejo outra pessoa para falar de DTM, a não ser você, e para mim a outra referência muito grande também é a Dani Biasotto. Mas aí eu queria que a gente conversasse, principalmente nessa situação, porque eu acho que é, esse momento que a gente está passando, o número de pacientes com disfunção temporomandibular, provavelmente a gente vai voltar a trabalhar com consultórios cheios, né? sim, Porque está tendo já procuras, até para atendimento online. Então, sim. primeiro, o que é que seria uma disfunção temporomandibular? Bom, primeiro a gente tem que entender que disfunção é um grupo de subdiagnósticos, né? Então não é um Uhum, diagnóstico único, disfunção temporomandibular, onde a gente divide essa disfunção, teoricamente, né, em uhum, articular e muscular, né? Até para a Associação Americana de Dor Orofacial. É essa classificação que a gente tem, né? Então, DTM articular, DTM muscular, onde lá tem seus subdiagnósticos, né? DTM muscular vai ter dor miofascial, dor, mialgia, mialgia local, mialgia, contratura, enfim, tem vários subtipos. E na uhum. articular também tem vários subtipos, osteoartrite, osteoartrose, deslocamento de disco com redução, sem redução, enfim, aí são os Quero, subdiagnósticos, quero que eu te né? perguntar É agora, o né? leque, Os tipos, é o leque. Aham. a sombrinha, né, que você costuma mostrar, né? É um grande guarda-chuva que engloba isso tudo. Então a gente tem que estar ciente que não é um diagnóstico único, e também não é um diagnóstico simples de você conseguir fechar, né? Às vezes você vai precisar até de uma equipe multidisciplinar para você conseguir fechar, mas quem já é experiente consegue ter uma expertise já na área e já consegue fazer o diagnóstico precisamente, né? E a gente vai usar alguns instrumentos para fechar esse diagnóstico. Mas pode falar. Não, era pra gente separar um pouquinho dos tipos, né? Como a gente colocou, tipo, sinais e sintomas, como é que eu poderia caracterizar, por exemplo, uma DTM articular? Quais seriam os sinais e sintomas mais característicos? Bom, vamos pensar o principal sintoma que o paciente procura a gente é a dor orofacial, né? Uhum, Isso aí com certeza é o carro-chefe. Ele te procura porque ele está com dor. Alguns pacientes vão procurar por outras razões, porque estão com deslocamento de disco, ou estão com travamento, com desvio, cansaço, enfim. Mas a grande parte dos pacientes vai procurar você por dor orofacial. E aí já começa nessa diferenciação da dor, né? Como é que se manifesta uma dor muscular de uma dor articular? A dor articular, em geral, ela é bem pontual, né? E muitas das vezes ela está também associada ao movimento articular. Pode ou não estar associada ao movimento articular, mas o paciente ele refere uma dor mais pontual, que ela uhum, irradia para regiões próximas, né? Enquanto que a dor muscular é uma dor mais difusa. Muitas das vezes o paciente ele não sabe te dizer ao certo onde onde é está doendo? realmente o local preciso que iniciou a dor. Ele diz que dói a região, né? Muitas das Uhum, vezes já está mais associado a uma sensibilização local, periférica, né? Então o uhum, paciente já sente uma dor, muitas das vezes local, mas que vai para a cabeça, que vai para o ouvido, né? Então é mais difuso, ele não sabe te dizer ao certo como é que se manifesta. Outra questão também é a palpação, né? A gente sente uma sensibilidade muito grande à palpação na musculatura mastigatória.
tanto na musculatura externa como intraoral. Enquanto que na articular, você pode ter alguns pontos dolorosos, né, próximos da cabeça da mandíbula ali, principalmente na lâmina retrodiscal, nos tecidos retrodiscais. Né? A gente até pede um pouquinho que o paciente abra a boca e a gente palpa, não por dentro da orelha, mas logo à frente ali do trago, a gente palpa naquela depressão e aí o paciente refere uma dor aguda, muitas das vezes, naquela região ao palpar. Bom, teoricamente, de uma forma simplória, a gente vê assim. Lógico que a gente vê agora os subtipos, né? Muitas das vezes, a dor quando é articular, a gente não sabe ao certo, né, o diagnóstico preciso, né? A gente tem uma ideia daquele diagnóstico através de alguns sinais clínicos. A gente sabe, por exemplo, teve estalido, né? É um sinal clínico de um deslocamento de disco. Então, a gente já supõe que esse paciente possa ter um deslocamento de disco. Sendo que nem todo estalido é deslocamento de disco. Você pode ter um processo degenerativo também que leva também a ruídos e que podem confundir com clique. Tá? Você pode ter a crepitação, que já te induz que é um processo degenerativo. Né? E já a parte muscular pode vir ou não associado com esses outros sinais, mas ela gera mais a palpação do músculo com muita sensibilidade. E uma das situações mais comuns é a dor miofascial, né, onde já se tem a presença do ponto gatilho. Na presença desse ponto gatilho, geralmente a gente toca na musculatura e existe uma dor irradiada, uma dor referida para outra região. Né? E pode ser para os dentes, pode ser para a cabeça, pode ser para o ouvido, pode descer para outras regiões orofaciais, para fundo de olho, enfim. A gente tem que se estudar muito, saber o mapeamento desses pontos gatilhos para você ter uma ideia. Então, em geral, assim, de uma forma bem sucinta, simples, a gente vê isso no que é mais comum. Né? Logicamente que a gente pode ter outras alterações musculares, como, por exemplo, as contraturas, que, inclusive, a gente olha, vê assimetrias musculares importantes no paciente na hora da avaliação, e às vezes esse paciente até tem limitação do movimento articular, do movimento de abertura de boca, por processos mesmo musculares. Então, pode ser por processos articulares, como o deslocamento de disco sem redução, né, que é uma das possibilidades do paciente ter uma diminuição do arco de movimento, ou então uma contração excessiva dessa musculatura mastigatória. Geralmente os músculos elevadores estão muito tensos e que levam a uma contratura e uma mialgia local, muitas das vezes associada, e dificuldade de abrir a boca. Então, a dificuldade de abrir a boca também pode ser por uma situação ou outra, né? Ou deslocamento de disco articular ou muscular por um mioespasmo, né? Certo. Mais ou menos isso. Deu um apanhado geral. Um apanhado mais geral. ou menos isso. Então, não é só estudar a articulação temporomandibular, mas a gente precisa um conhecimento básico de anatomia, biomecânica, principalmente anatomia quando a gente vai falar de relação miofacial, né? Desses músculos que dão dor referida, não é isso? A gente tem que ter um conhecimento que outros músculos podem também, que não são da musculatura mastigatória em si, podem também provocar dores orofaciais, né? Então, a gente tem músculos da cervical que podem provocar dores irradiadas, né? Principalmente dos subestomais. Como você também pode ter músculo também dos ióides. O digástrico, por exemplo, não é um músculo diretamente da mastigação, é um músculo ligado ao ióide. Ele pode ter dor referida para o ouvido, para a cabeça. Então, a gente tem que conhecer todos esses músculos ióides, todos esses músculos da mastigação extraorais e intraorais, né? Que aí existe um discurso aí que não tem como palpar, blá, 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 blá. Mas a gente que já está macaco velho na situação e hoje já tem evidências científicas mostrando que a gente consegue palpar, né? Não palpar da forma que a gente precisamente, vou palpar o pterigoideu lateral superior, o inferior. Não, a gente não tem como saber que pterigoideu que a gente está palpando, né? Mas a gente tem uma ideia do local, né, do mapeamento daquele músculo na região intraoral. Então, é importante palpar músculos da mastigação, músculos externos e internos, com os músculos cervicais, os músculos ióides e os músculos também da cintura escapular. Todos vão ter... Então, quem vai trabalhar com DTM tem que saber palpar toda essa musculatura
e ali é fonte de vários pontos gatilhos. Fonte de vários problemas, né? Não só de Vários pontos problemas gatilhos, né? mecânicos, que vão alterar a biomecânica, mas também vão ser focos de pontos gatilhos que também vão para a região orofacial, região de cabeça. Sim, o esternocleidomastoide mesmo é um músculo que O gera muita dor. esternocleidomastoide mesmo é um músculo que vive, é um dos músculos que tem pontos gatilhos mutativos em pacientes com DTM. Eu não sei se tu vai me perguntar lá na frente, mas uma das situações que leva o esternocleido a estar tensionado é justamente a fraqueza dos músculos flexores profundos. Aí vamos falar do longo do pescoço e do longo da cabeça, né, que levam a uma sobrecarga do esternocleido. Esse esternocleido começa a trabalhar sobrecarregado, ele então passa a desenvolver pontos gatilhos que vão gerar dores para a cabeça, dores para a região orofacial. Quer dizer, então, não é um estudo simples, né? Não é um estudo simples, é um estudo de uma vida. Não né? mesmo. É uma vida Com se certeza. dedicando, né? E quando a gente pensa que vai parar, aparece alguma coisa nova, né? Agora se fala de polimorfismo genético, agora tem que estudar genética também. Tem alguns pacientes que não vão melhorar nunca. Alteração genética, eu tenho que começar a saber como que eu vou manejar esse paciente. Vou manejar esse paciente primeiro com um médico, né? Que vai trabalhar essa parte genética. Mas eu vou ter que estar trabalhando com ele também para amenizar esse quadro clínico dele, para dar um prognóstico para ele. Então, é realmente... Sem contar as alterações do sistema nervoso central, que hoje é o que mais se estuda, né? É o que mais se estuda. Os problemas de sensibilização do sistema nervoso central, das alterações de modulação, enfim, aí vai embora. Entendeu? Se a gente também for pensar no esternocleidomastoide, ele tem grande influência também para torcicolo congênito e vai ter um encurtamento também quando a gente vai buscar o olhar uma visão única, né? Então, ele também pode dar um encurtamento e aí ele pode gerar também esses pontos gatilhos e a gente vai ter uma cascata e um ciclo, né? Não só de dor na questão cervical, na questão da... Oi, Marcelo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Marcelo? Tô ouvindo. Deu uma Tá legal? travada aí. Sim, Tá, sim. agora tá. Então, ainda tem essa questão da posição dos olhos, né? Que a gente muda a posição dos olhos e altera também todo um sistema postural, que aí você é a craque para falar disso aí, né? A gente acaba modificando a posição, a musculatura mastigatória também. A gente não sabe quem que vem ao certo, o ovo ou a galinha, sempre falo isso, né? Mas a gente sabe, se a gente já tem uma posição errada de cabeça por uma tensão dessa musculatura, a gente muda a posição já dos olhos. E já tem uma nova alteração acontecendo aí. Então é uma coisa puxando a outra. Com certeza. E uma das coisas que eu gosto muito de avaliar quando eu vou avaliar os olhos é a boca, né? Se o paciente tem contato prematuro, né? Se o paciente tem algum tipo de estalido. Então, não é só trabalhar aquela articulação a nível de... Eu ia até te fazer uma pergunta no próxima, mas aí eu já vou puxar para agora. Que seria aquele tratamento em modelo mecânico. Tratamento no modelo mecânico de antigamente funciona, Marcelo, ou seria outro modelo? Não, então, eu passei anos da minha vida, assim, até eu, como outras pessoas, eu, Rocabado, Daniele Biasotto, né, que são pessoas que já trabalham com isso há muitos anos, e outros colegas na área também, a gente tinha, era a visão da nossa época, né? Eu estou falando de uma visão de 20 anos atrás, que permaneceu até pouco tempo, era a visão de que tudo era mecânico, né? De que o modelo biomecânico é que dominava. Então, a gente sempre queria julgar o processo de dor por uma operação mecânica, né? E de 5 anos para cá, né, esse boom do modelo biopsicossocial realmente veio explicar muita coisa. Eu me rendi ao modelo biopsicossocial. Eu fui resistente, né? A gente é resistente inicialmente, porque... Pô, tudo que é novo, né? Pô, eu tenho inúmeras formações em RPG, Pilates, toda a parte de terapia manual, enfim, eu fiz muitos e muitos cursos, Rocabado, fiz a formação toda, enfim. Então, a gente quer explicar, quer ser resistente, porque não permanece naquele pensamento antigo
né, de que é só postura que está influenciando, que na verdade existe uma inflamação, que existe uma degeneração, e aí hoje aí a gente via que uns pacientes melhoravam, outros não melhoravam, outro você mexia e ficava 100%, outro você mexia e ficava 200% pior, né? Então, assim, a gente começou a ver o seguinte, pô, tem alguma coisa errada, não posso pensar só... E aí você começa a entender, que isso já é falado há muitos anos, da questão emocional do paciente com DTM, que é uma situação comum, extremamente comum no paciente. Eu posso falar que mais de 80% dos nossos pacientes de DTM, né, tem problemas emocionais envolvidos, isso a gente vê muito São no gatilhos, consultório. né? São os gatilhos emocionais que existem ali. E aí veio essa questão do modelo biopsicossocial fechando muito bem na parte de DTM. Eu acho que o modelo biopsicossocial fechou mais ainda com DTM do que outras situações musculoesqueléticas que a gente vê no dia a dia. O DTM foi como uma luva, né, o modelo biopsicossocial. Agora, a gente não pode esquecer o modelo mecânico, né? A gente tem que ter a expertise profissional ainda, né, de anos vendo situações ali que talvez a ciência não consiga explicar, mas a gente tem que se render realmente ao modelo biopsicossocial, porque ele veio a explicar essa lacuna que existia quando você tinha uma visão só mecânica e não conseguia resolver. Né? Quando E o a gente paciente não melhora, né? E mudou completamente a minha avaliação. Hoje a minha avaliação ela tem duas folhas, somente de perguntas de cunho social e cunho emocional, que eu fui, na verdade, eu fui pegando situações do eixo 2 do DC, eu fui pegando situações do questionário de sensibilização central, eu fui pegando outras perguntas lá do TAMPA, de cinesiofobia, eu fui pegando vários questionários, né, que já são padronizados, e fui pegando, essa pergunta talvez não seja relevante, em vez de eu fazer todo um questionário, os 3 questionários, eu peguei as perguntas que eu achei, no meu ver, aí vem a expertise profissional, do meu ver, que tem mais a ver com a minha realidade clínica, e criei um questionário próprio que existe mais ou menos 20 perguntas que eu faço para o meu cliente. Então, na minha folha de avaliação são 8 folhas de avaliação, sendo que dessas 8, 2 são só perguntas para o paciente, para eu saber se esse paciente ele tem mais problemas psicossociais, ele tem mais problemas articulares, musculares, enfim. Dentro daquelas perguntas já começa a ter noção que caminho seguir, entendeu? Você foi muito elogiado, inclusive, por um rapaz que está aqui assistindo a live, que conversou com você em teleatendimento, Fabrício, que aí ele... o teleatendimento. Foi exatamente. Eu atendi. Eu fiz uma consulta com ele de 2 horas, foram 2 horas de consulta. Eu não sei se ele está na live aí. Eu fiz uma... Ele entrou. Foi uma consulta ele é de Aracaju, se eu não me engano. Aracaju. De Aracaju. E aí tinha uma filha... Cadê? Apareceu aí ele? Uhum. Legal. Então, foi uma consulta de quase 2 horas. E assim, hoje, aí que olha interessante. Hoje, com esse pensamento do modelo biopsicossocial, a gente consegue fazer um teleatendimento. A gente não necessariamente precisa estar com todo esse aparato de avaliação músculo-esquelético, se a gente consegue entender que, de repente, o paciente está mais voltado para esse campo. Entendeu? Uhum. Então, é bem interessante isso, que aí você consegue direcionar a tua... Então, eu, por exemplo, nessa quarentena, eu já fiz 3 atendimentos de teleatendimento. Né? E a gente consegue trazer novas realidades para o nosso paciente. Isso é bem legal, isso é bem bacana. E mudou muita coisa nesse raciocínio. Então, assim, eu hoje, no meu próprio curso, tem uma parte do meu curso hoje que eu dedico quase uma tarde falando sobre o modelo biopsicossocial e como a gente vai intervir com esses pacientes. Porque um paciente que tem E outra coisa, não só de modelo biopsicossocial, eu falo também de neurofisiologia da dor crônica, né? Porque a gente sabe que 80% dos nossos pacientes são crônicos. Crônicos e musculares. Esse é o nosso público maior. Crônicos e musculares.
Lá a gente vai ter um ou outro que é articular, mas na maioria dos nossos casos são crônicos musculares. E aí que a gente vê? Ó, pegando. Voltou. Não, ficou meio a voz meio quebrada, mas tá legal. Tô te ouvindo. Aham, tá todo mundo ouvindo? Deixa um joinha aí. Tá me ouvindo, Marcelo? Eu estou ouvindo bem. Joia. Então, Deixa o pessoal. Pode falando. eu estava falando sobre... O que a gente estava falando mesmo? Esqueci. De Do... uma tarde que você faz para sim, eu ensinar. falo sobre a neurofisiologia da dor crônica, né? Eu explico o que é uma dor nociceptiva, uma dor neuropática, uma dor nociplástica. Eu faço essa divisão, porque muitos fisioterapeutas, mesmo com esse pensamento todo que a gente tem hoje do modelo biopsicossocial, ainda vem com o pensamento muito que a dor é nociceptiva, né? É tudo nociceptivo, existe alterações nociceptoras ali acontecendo para que a dor aconteça. Então existe uma inflamação, existe um processo errado da mecânica. Então vem com esse pensamento muito cartesiano, né? Então a gente tem que quebrar isso, porque a gente vê que na maioria dos nossos pacientes de disfunção temporomandibular, muitos deles têm dor nociplástica ou dor neuropática, mas a maioria que a gente vê é uma dor nociplástica, né? Existe uma alteração, né? Existe um curto-circuito acontecendo no sistema nervoso central, onde esse processamento de dor está acontecendo de forma errada. E às vezes não está acontecendo nada na parte estrutural, né? Então a gente... mas daí eu não mexo na estrutura? Não, você mexe. Eu estava explicando isso para uma paciente que eu também fiz mais ou menos um breve teleatendimento com ela. Essa foi uma quarta paciente que, na verdade, ela está fazendo um consultório comigo. E eu falei com ela o seguinte, que por mais que ela tem esse entendimento todo de sensibilização central, eu já expliquei tudo para ela já leu as cartilhas, melhorou muito, mas ainda continua tendo episódios de dor, né? Assim, esporádicos, mas ela já melhorou muito, absurdamente. Mas eu falei com ela o seguinte, que... Calma aí que eu me perdi um pouquinho no raciocínio. Na verdade, me perdi um pouquinho no raciocínio. Eu estava falando para ela que ela teria que pensar, né, de mudar a rotina dela de vida. Então a gente começou a mudar a rotina dela de vida. Atividades físicas, pensamentos, crenças. Então a gente fez todo um trabalho desse de mudança para ela, né? E eu falei com ela o seguinte, ela falou assim, eu tenho muita melhora quando eu uso laser. Bom, se você parar para analisar, o laser é um processo periférico. Então, se você parar para pensar, seria um placebo para um paciente um placebo que teria. Mas se você analisar, que as pessoas não analisam, isso vão ter pesquisas, já tem alguns projetos, já tem alguns projetos pilotos, a gente tem que pensar que esse paciente que tem sensibilização central, que ele tem dor nociplástica, ele também tem sofrimento muscular. Ele também tem sofrimento articular. Porque a dor te intoxica, então a dor faz você se proteger. Entendeu? Você, inclusive, aumenta as tuas contrações, aumenta, inclusive, o teu bruxismo e vigília quando você está com dor. É uma forma de te proteger, é natural isso, né? A gente vê isso muito com nossos pacientes. Então, existem alterações também, mesmo nesses pacientes crônicos, existem alterações vasculares também nessa musculatura. Mas isso não está comprovado em pesquisa nenhuma. Mas tem que ter expertise também do profissional que trabalha com isso há anos. Entendeu? Então, assim, por mais que a gente pense que o laser é um efeito placebo para um paciente que tem uma dor nociplástica, isso é o que a gente pensaria, baseado em evidência científica, a gente tem que pensar que a musculatura também está em sofrimento. É um ciclo vicioso. Se a dor está aqui e faz aumentar a dor aqui, eu contraio a musculatura como uma proteção.
E ela fala para mim que ela melhora muito com laser. Então, assim, pô, eu tratar ela com laser e só o laser, eu acho que é até antiético. Mas o que eu faço com ela? Eu uso o laser, eu faço uma liberação da musculatura chamada limpeza diária, que todo mundo que já fez meu curso sabe o que eu estou falando, é limpar tudo, todo junto, e mudar as crenças, e mudar a Crenças qualidade de sono limitantes, né? dela, e A gente mudar, chama de crenças fazer ela limitantes. orientar ela quanto às atividades físicas. Então, veja bem, eu usei recursos periféricos de terapia manual, eu usei recursos de laser, de fotobiomodulação, mas eu também fiz um trabalho associado de mudança de crenças, baseado no modelo biopsicossocial. Então não é assim, eu vou chegar agora, eu virei psicólogo, agora o paciente chegou, eu vou ficar só mudando crenças na cabeça dele, conversando, e eu não vou botar a mão na massa. Não, eu tenho pesquisas, eu tenho evidências mostrando que as técnicas miofaciais são muito benéficas para pacientes com dor crônica. Eu vou agora negligenciar a minha terapia manual? Como que eu vou negligenciar a terapia manual? É isso que a gente tem que ter uma balança entre evidência científica e expertise clínica e crença do paciente. É alguma coisa, eu quero manipular, mas o cara não quer ser manipulado, é a crença dele, não vou manipular. Então é um pilar, a gente tem que juntar esses raciocínios. Né? Então, é essa questão que a gente tem que ter. Aí a experiência conta. Aí, por exemplo, postura. Existe uma briga muito grande, né? Se a DTM altera a postura ou se a postura cria DTM. A gente não tem uma pesquisa hoje forte que consiga comprovar, fazer esse encaixe. Existe sim, existem indícios muito fortes de que pacientes com DTMs musculares crônicas apresentam retificação da coluna cervical com rotação posterior de crânio. Isso é certo. Quer dizer, já é um caso aí da musculatura alterando a postura cervical. Né? E eu explico isso no curso. Mas é uma coisa de difícil, muitas das vezes, comprovação científica. Né? Mas acontece, a gente vê isso direto. Como que a gente não vê isso? Todo dia. Quase todo paciente que chega crônico muscular para a gente vai ter rotação posterior de crânio com fechamento da base do ângulo crânio cervical, irritando todas essa musculatura da base do crânio e provocando, às vezes, alterações até na artéria vértebro-basilar, que vai criar, muitas das vezes, as vertigens posturais, que com as vertigens posturais, você estimula o reflexo vestíbulo cervical, que é um reflexo de contração da musculatura cervical, e esse paciente fica ali, tendo tonteira toda hora. Então você tem que cortar esse ciclo vicioso. Né? Então, assim, a gente tem que juntar, a gente tem que ter um entendimento. O modelo biopsicossocial entrou como uma luva para pacientes crônicos de DTM. Mas eu não posso abandonar a minha experiência ainda de trabalhar a postura, de trabalhar a musculatura. Agora, todo paciente de DTM vai ter má postura? Não. Todo paciente que tem má postura vai desenvolver DTM? Não, porque existe adaptabilidade. Nós somos seres adaptáveis. Então, a gente pode ter uma postura toda errada e não ter nenhuma disfunção temporomandibular. É o que eu costumo dizer. Que é o que eu costumo dizer. Por exemplo, chega um paciente com o pé lá plano, todo batido e tal, aí eu diz logo, né? Não, você vai fazer palmilha e tal. Eu digo, olha, veja só. A gente, quando fala de postura, a gente não fala mais de postura certa e errada, né? Aquela que você tem que melhorar a cadeira, porque você tem que ser assim, tem que mostrar lá a foto como é uma postura boa e a sua tá desse jeito, tá ruim. Isso não existe mais. O que a gente trabalha agora é uma postura que gaste menos energia. Se ele tá gastando mais energia para se manter naquela posição, mais dor. Então, a gente precisa gastar menos energia. Então, por isso que hoje, assim,
o pessoal fala muito mal de postura hoje, mas às vezes não se aprofunda e não estuda quais os benefícios que a gente que trabalha com postura, que estuda postura, pode dar num paciente desse. Porque se o paciente é crônico, se o paciente não melhora, ou então ele vai e volta direto para o teu consultório, ele é um paciente posturológico, ele é um paciente de postura. Então, por que não eu olhar algum obstáculo ou algum captor de entrada postural? Por exemplo, a boca ela é um obstáculo gigante para uma formação de boa postura. Isso a gente nem está falando de anormalidade, de deficiências, né? De classe 2 e classe 3. Porque o classe 2 mesmo tem uma projeção de cabeça em busca do ar, né? Das vias aéreas. Então, a gente nem está falando disso. A gente só está falando da questão de gasto energético e a repercussão que aquilo pode ter realmente a longo prazo no paciente. Porque um paciente classe 2 a classe 3, ele pode ter um quadro vicioso de postura errada, provocado pela alteração estrutural que ele tem, e viver naturalmente com aquilo. Totalmente adaptado. Totalmente adaptado. Eu vou operar. Aí eu acho errado. Eu vou adaptar para corrigir a postura. Vou fazer a cirurgia. Vou fazer a cirurgia para a ortognática para corrigir a postura. Pô, aí eu realmente para tudo. Aí não rola. Não rola, mas tipo. Até tem existem críticas muito fortes essa questão lá do Bricot. Eu tenho formação em podoposturologia, né? Eu tenho formação em podoposturologia e tenho formação em palmilhas posturais. Eu fiz tudo que pude fazer, né? E hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente, né? Mas, assim, aquela questão, que o Bricot falava, né? Que o paciente classe 3 ele vai ser retificado, né? Retificado. E o paciente classe 2, existia uma crítica... Anteriorizado. Existiram críticas ferrenhas a essa teoria, né? Críticas muito fortes. Por quê? Porque ele intitulou... O que acontece é que os pesquisadores, ou os caras que criam as teses, eles fazem pensamentos cartesianos. Todo paciente classe 2 todo e qualquer paciente. Todo paciente classe 3 vai ter aquilo. É aí que mora o problema. Nem todo paciente classe 3, nem todo paciente classe 2 vai desenvolver um hábito postural errado. Porque existe uma adaptabilidade que ele vai conseguir se adaptar. Agora, existe evidência clínica. Não, clínica existe. A gente vê frequência nisso. Vemos frequência nisso. A gente não pode falar que todos, mas a gente vê uma frequência. Então, a gente tem que juntar essa questão clínica também. Que a gente vê paciente classe 2, né? Com aquela postura errada, e classe 3, todo... Com a postura retificada. Retificada, e, né? Além da gente saber que ele tem já, por exemplo, um classe 2, que tem uma alta projeção lá, ou um classe 3, ou um assimétrico, mesmo ele tendo isso tão característico para a gente ver, se a gente for falar de pé, um pé lá super plano, a gente precisa fazer testes para saber se aquele corpo quer aquela mudança, precisa daquela mudança. Não é simplesmente a gente chegar, ver que o pé do cara tá plano, ou ver que o cara é um assimétrico, já encaminhar para uma cirurgia, ou já passar uma palmilha. Porque às vezes o corpo dele não vai se adaptar. E você também não pode mexer em vários captores ao mesmo tempo. Né? Teve uma amiga que o cara botou palmilha, passou a jurisprudência oclusal e exercícios oculares ao mesmo tempo. Deu um curto, que ela sentia dor de cabeça todos os dias, dor lombar. Então, assim, foi pior trabalhar a postura dela. E talvez ela estava adaptada do dento oclusal, entendeu? Você precisava mexer talvez só no pé ou no olho. Uma coisa interessante, né? Eu já postei isso, né? No meu perfil do Instagram. Na verdade, o que dá certo para tratar DTM? Na verdade, tudo. Por isso que você deve ter muitas ferramentas. Você deve saber muitos cursos, muitas coisas. Porque é muito diversificado o quadro clínico. Então, assim, eu só trato com palmilha. Porra, isso é um absurdo. A palmilha é um recurso. Eu só trato com placa. É a mesma coisa que o cara falar que só trata com placa. Tá entendendo? A mesma coisa, um cara falar que só trata com palmilha é a mesma coisa que o dentista falar que só trata com placa. Entendeu? Então, assim, e inclusive tem um artigo que saiu agora em 2019, que eu vi numa postagem do pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, muito bacana, depois vocês entram também no perfil desse pessoal da UFMG, do grupo de DTM deles lá, justamente questionando, fazendo esse questionamento, o que dá certo? Aí pegaram pacientes, pegaram um paciente e só fizeram placa, outro paciente só fez exercício, outro paciente só fez isso, outro paciente...
Sabe que eles chegaram à conclusão? Quase todos tiveram o mesmo resultado. Olha que interessante. Quer dizer, não foi um N tão grande, foi um N de 89 pacientes, se eu não me engano. Que não é um N também pequeno. Não é pequeno. É razoável. Vamos lá, 89 pessoas. Você vê, distribuíram e viram que quase todos chegaram ao mesmo resultado. Agora, o que você vê mais nas evidências científicas? Vai lá, o que faz? O que é melhor para DTM, para tratar DTM? Primeiro que DTM é aquele guarda-chuva, né? Mas vamos falar de tratar os principais subdiagnósticos, que é a dor miofascial, o deslocamento de disco, a osteoartrose, enfim. Vendo o que é mais corriqueiro no consultório, a gente vê que o que tem evidência científica que é bacana, que a gente vê que tem uma continuidade. É quando esse paciente ele recebe o tratamento, ele faz exercício e ele tem o autocuidado. Ele muda, ele tem a chamada terapia cognitiva comportamental ou funcional. Então, nenhum recurso dá certo durante muito tempo se a gente não mudar a estratégia de vida do nosso cliente. Né? E o que acontece com a osteopatia, com a quiropraxia, com o podoposturologista que bota palmilha, o cara que passa o raspador, que passa lá o equipamento de ASME ou equipamento de liberação miofascial, é pensar numa forma cartesiana que só aquilo resolve. Aí dá tudo errado. Exatamente. Porque a osteopatia vai ser muito bom em alguns casos, não a técnica osteopatia, a ciência osteopatia. Não estou falando de técnica osteopatia, nem de. Estou falando da ciência osteopatia e quiropraxia. E quando que você vai ver que depende, um vai ser muito bom, para o outro não vai ser muito bom. Manipular para um é maravilhoso, para o outro acaba com o paciente. Mexer na víscera é muito bom para um, mas para o outro não vai ser. Receita de bolo não funciona, né? Não tem receita de bolo. O que a gente vê modelo biopsicossocial, cada um vai ter que ser atendido também de forma diferente, né? O que a gente vê muito, sim. Isso a gente vê. Deixa eu só fechar a janela aqui. A cachorrada resolveu latir aí. Aí você vê, o que a gente vê muito nas evidências científicas é a mudança, o primeiro atendimento que você vai fazer os teus recursos, né? Que aí você vai usar a tua linha de trabalho. Eu trabalho mais com terapia manual, eu trabalho mais com RPG, eu trabalho mais com isso, com aquilo. Mas a gente vê que a gente só consegue ter uma melhora a médio e longo prazo, quando a gente bota esse paciente para fazer atividade, sair da cinesiofobia, bota esse paciente para fazer mudança de crenças, então a terapia cognitiva comportamental, ou a gente usa hoje também, a gente fala muito de terapia cognitiva funcional, né? E o autotratamento, o paciente entender Educação que ele é parte integrante da terapia. Né? Então hoje esse é o raciocínio não só da fisioterapia, é o raciocínio hoje dos profissionais de saúde que cuidam da disfunção temporomandibular. Agora, temos situações estruturais, sim, nós vamos ter uma osteoartrose, nós vamos ter um deslocamento de disco sem redução, quer dizer, situações muito biomecânicas, muito estruturais, que aí sim nós vamos ter que usar muitos recursos para restaurar essa biomecânica, né? Então é muito comum a gente fazer, por exemplo, por isso tem que conhecer muito a biomecânica da TM, né? Tem que conhecer musculatura, ação muscular, ação ligamentar, posicionamento da cápsula, posição da cabeça da mandíbula, relação cêntrica. Tudo isso tem que ser enquadrado, a relação com a cervical, porque muitas das vezes nós vamos intervir com a biomecânica também. Né? Mas hoje a gente não pensa só nisso, a gente pensa nisso e na mudança de comportamento geral, porque na maioria dos quadros de DTM, na maioria, foi o próprio paciente que ocasionou. Ele mesmo provocou aquilo. Principalmente as DTMs musculares. Né? Não foi, antigamente, isso aí foi da maloclusão, mas hoje a gente sabe que a maloclusão pode ser até um fator de perpetuação, mas não é a causa principal. Né? Então, a gente já começa a fazer com que o paciente seja a parte integrante
desse tratamento de disfunção temporomandibular. Eu acho Bom, muito importante isso que você está falando também, de ter várias terapias. Lógico que nenhuma terapia ela é absoluta, mas o que eu fico, às vezes, assim, pensando, é daquelas pessoas que fazem um curso, às vezes, de 2 dias, né, de DTM, e já coloca lá no Instagram que é especialista naquilo, e aí, às vezes, fica sem entender por que não está resolvendo o problema que o paciente tem. Aí é aquilo que a gente está conversando aqui, né? Que você tem que estudar outras coisas, você tem que saber que não é só a máquina, né? Aqui, a articulação temporomandibular. Você tem que ver as outras conexões também, você tem que saber olhar as outras conexões. Então, não, estudem, pelo amor de Deus, não estudem. para, a gente não para de estudar no outro, porque você, por exemplo, primeira coisa que você tem que entender, a maioria do paciente procura a gente por dor orofacial. Só que nem toda dor Sim, orofacial é DTM. A sim, DTM, as dores orofaciais provocadas pela DTM são as mais comuns, mas nós temos inúmeras dores orofaciais que não têm relação com a DTM. Você pode estar sim. diante de um tumor, você pode estar diante de um processo endodôntico, que é dentário Até levando a a dor. própria, Ou até, uma dor neuro... Oi? até o Uma próprio dor... sistema nervoso autônomo. O paciente está em ou- simpaticotonia. Isso. E está com simpático lá em cima, né? Quer dizer, nós temos muita alteração com dores, né? De alterações do nervo trigêmeo. Quer dizer, a gente tem que ter um entendimento do que é a dor orofacial, conhecer os tipos de dores, as cefaleias. Tem que entender que nem toda cefaleia é a DTM, que para muitas das vezes a DTM ela é uma a cefaleia, a DTM é uma comorbidade da cefaleia. Sim. Não é o contrário, muitas das vezes. A gente pensa, o paciente tem cefaleia porque ele tem DTM. Não, muitas das vezes, na maior parte das vezes, na verdade, a DTM ela é uma comorbidade da cefaleia, da enxaqueca, enfim. Então a gente tem que entender que existe uma sensibilização, na maioria dos casos, que está alterando o sistema nervoso central. A gente vê lá Com do zumbido, certeza. né? Se você falar do zumbido, a gente vê que o zumbido da DTM vem porque a cabeça da mandíbula... É o que a gente falava antigamente, eu ensinava isso, porque era isso que eu acreditava. Era isso que eu acreditava, pô. Não tinha, o estudo era aquilo. Eu tenho 18 anos mexendo com isso. Eu tenho 21 de formado, 18 mexendo. Quer dizer, a minha carreira quase foi toda de fisioterapeuta lidando com paciente com dor orofacial. Então, eu achava, porque me ensinaram, que zumbido era quando a cabeça da mandíbula vinha em posterioridade e começava a irritar a fissura petrotimpânica. Blá, blá, blá. E hoje, pelas evidências, a gente vê que pode estar com a cabeça da mandíbula encostada na orelha, que muitas vezes o zumbido não está vindo de nada dali, e sim por uma alteração somatosensorial. Né? É É um um conjunto, né? curto-circuito, É um curto-circuito conjunto. acontecendo lá no tronco cerebral. Né? Aham. Lógico, provocado por tensão na musculatura da cápsula, que leva a estímulos no tronco cerebral, que lá no tronco cerebral você tem a mistura de um monte de nervo craniano, é uma caixa difusível, que aí você vai encontrar com acessório, você vai encontrar com coclear, você vai encontrar o vestibular, enfim, você vai encontrar o trigêmeo, quer dizer, os núcleos do trigêmeo, você vai fazer uma confusão lá dentro, que elas vão se conectar, essas confusões, e aí vão vir muitos sintomas, vai vir a cefaleia, vai vir o zumbido. Então, e aí, como é que É. você lida com um paciente desse? Pois Só é. mecanicamente? Se a gente Mecanicamente, fosse só falar de trigêmeo, já é só uma live para falar de trigêmeo. Eu amo o só uma live para falar trigêmeo. de trigêmeo, O exatamente. trigêmeo, só em falar nele, muitas das coisas que acontecem, tem o dedo do trigêmeo, minha gente. Tem o dedo, estuda em trigêmeo. Marcelo, É. ó, só para não deixar o pessoal sem resposta, tinha umas perguntas que eu tinha colocado aqui ainda, mas como o pessoal fez umas perguntas, eu vou te repassar. Marcelo, Rosa, você faz reavaliação desse questionário. Na sua prática, existe mudança no decorrer do tratamento com relação ao aspecto biopsicossocial? Aquela tua avaliação que tu falou grande e tal, Da ela perguntou se avaliação que você eu fiz no caso, reavalia. né? Se Uhum. ela o quê? Se ela faz o quê? Se você reavalia o paciente e vê se tem mudanças. Sim, com certeza.
O paciente no meu consultório, a primeira coisa que eu falo para ele, olha, eu não quero que você fique muito tempo comigo. Eu quero que você saia daqui o mais rápido possível. Eu falo brincando, né? Não porque eu não gosto, mas eu quero ver você bem para você me trazer outros pacientes. Esse é o raciocínio hoje que a gente tem que ter. Então, já falo logo assim. E muitos pacientes, a gente só vê eles uma vez na semana. A não ser aqueles pacientes a não ser que seja aqueles pacientes que estão em crise ou um processo mecânico importante, um deslocamento de disco sem redução, uma pós-suplementação. Exatamente. Enfim, eu tenho que aí é diferente, mas muitos pacientes que já vêm, que eu já consigo captar, que são pacientes mais psicossociais e que eles, na verdade, eles têm crenças e hábitos, né? O que eu faço com eles? Começo a fazer faço um atendimento em geral, uma ou algumas situações raras, 2, e com 5 sessões a gente reavalia. Agora, tem perguntas lá no meu questionário, como por exemplo, se a pessoa já teve vontade de se suicidar. Olha isso. Um fisioterapeuta vai perguntar isso para o paciente, mas isso está isso tá dentro de questionários padronizados para a DTM. Para a gente analisar o quanto de alteração psicológica esse paciente apresenta, ou até mesmo psiquiátrica, né? E às vezes a gente vai ter que direcionar, se esse paciente não está sendo acompanhado por um outro profissional dessa área, às vezes a gente encaminha. É porque, o que acontece? A maioria dos pacientes crônicos, eles já vêm acompanhados de psicólogos, eles já estão fazendo um tratamento psicológico, e muitos psiquiátricos. Então, esse tipo de pergunta eu não vou perguntar de novo para o meu cliente se ele tem vontade de morrer. Agora só está com vontade de morrer, agora está com vontade de morrer ainda? Não vou perguntar isso. Não estava com vontade de morrer antes não, mas agora está com vontade de morrer. Mas agora tá. O tratamento falhou, né? Bom, e aí acontece? Eu não pergunto de novo aquelas mesmas perguntas, mas eu começo a perguntar como que ela está se sentindo no sentido agora social, psicológico, se ela está se sentindo menos ansiosa. Por quê? O que eu trabalho muito, que talvez o psicólogo não trabalhe, é a mudança de crenças em relação à dor dela. Por quê? Sim. Porque a maioria desses pacientes, eles já passaram por inúmeros outros profissionais que implantaram a semente da dor, a semente do nocebo. Né? O paciente estava com um problema estrutural, às vezes, muito pequeno. Vamos operar! Vamos botar um disco, vamos reposicionar esse disco através de uma cirurgia. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai tomar remédio tal, sei lá o quê. E aí o cara vem atormentado, né? Ele vem cheio de crenças. E quando a gente começa a trabalhar essas crenças em relação à dor dele e mostrar que o problema dele não é tão grave como ele pensava que era, até mesmo essas situações psicológicas que diminuem a ansiedade, o nível de medo, né? Eles ficam mais, se sentem mais, vamos lá, saudáveis. Também, assim, né? A gente estimula a atividade física. Eu tenho uma briga muito grande com meus clientes, todos eles eu fico enchendo o saco para atividade física. Agora, é a atividade física com exposição gradual. Não é falar para o paciente, você tem que correr 10 quilômetros, não. Você consegue andar você consegue andar 500 metros? Consigo, é o que eu ando. Então, tu vai andar 500 metros todo dia. Todo dia. Mas todo dia eu não aguento. Não, então anda 3 vezes na semana. Olha, você tem que fazer atividade, você tem que sair da inatividade. Mas não vai piorar? Não vai piorar. Só vai te melhorar. Então, assim, eu faço, sim, reavaliações a cada 5 sessões. Em média. Fora também, fantástico. Mas fora também, a gente, enquanto profissional, ficar lembrando daquela dor daquele paciente, né? No lugar de você perguntar, e aí, como foi que você passou o final de semana? Tudo bem? Como é que passou esses dias? Você diz logo, teve dor? Quantas vezes na semana você teve dor? Como é que está a sua dor? Né? A gente fica lembrando a eles aqueles gatilhos o tempo todo. Por isso. Então, a gente precisa mudar como é que a gente pergunta, né? Então, eu tenho uma avaliação, eu faço uma avaliação de 0 a 10, que é a EVA, né? A EVA normal. Sim. E eu faço um mapa de dor. Então, o que eu faço com esse paciente? Eu dou o desenho para ele, na própria ficha de avaliação já tem o corpo humano ali desenhado, e ele marca onde ele sente dor. Né? E ele vai me dizer, de 0 a 10, como é que passou nas últimas... Eu faço uma avaliação de dor escalonada. Eu faço como é que ele está se sentindo hoje, como é que ele está sentindo, qual é a média de dor que ele teve nos últimos 6 meses
e qual foi o nível de dor que ele tem nos últimos 6 meses, qual foi a pior dor que ele teve. Então são 3 perguntas, que ele vai responder de 0 a 10. Depois da quinta, sexta sessão, é que eu toco nesse assunto de dor de novo. Eu não pergunto, não fico perguntando para ele. Toda a sessão. Porque, na verdade, tem uma colega que trabalha também, né? Trabalha no consultório, tem mais colegas que trabalham no consultório, então eles que ficam ali acompanhando os clientes, né? Os pacientes. E aí eu dou essas orientações todas, não fico perguntando, não fico questionando e tal, porque isso vai trazer esse pensamento. Se ele não estava sentindo, ele começa a querer, agora, sei lá o quê. Né? Então, a gente tenta não tocar muito na ferida mental. E aqueles né? quando chega, né? E quando a gente chega, como é que você passa o final de semana? Não, tá doendo aqui, ó, peraí. Não, peraí, né? Não, peraí. Ele fica procurando. É aqui, ó, fica procurando. É o perfil, são pacientes hipervigilantes. Exatamente. Hipervigilantes. Deixa eu te fazer outra. Leila, beijo, Leila. Neuralgia do trigêmeo, que o paciente não te deixa chegar perto, só consegue fazer o laser. O que você recomenda? Leila, neuralgia do trigêmeo é bem mais complicado, né? Tem que ver como é que tá. Bacana. Eu vou falar uma coisa agora que os cientistas vão me matar, né? Posso falar? Porque bora! Polêmicas, adoro! Você conhece os cientistas que, de repente, os cientistas vão querer me matar. Mas existe uma técnica que da osteopatia, que é de um osteopata espanhol, tá? Eu esqueci o nome dele. Não adianta, agora de cabeça não. Mas eu aprendi isso, eu tive o primeiro que eu escutei isso foi de um amigo meu argentino, que dá aula de DTM há anos na Argentina. E ele tem mestrado, tem doutorado, é um cara, mas ele é osteopata também. E aí ele falou para mim do chamado mobilização neural do trigêmeo. Já escutou falar disso? Uhum. Já escutou falar? E aí, mas quase não se fala, porque não tem evidência, né? Como é que você vai comprovar uma mobilização neural do trigêmeo? É meio difícil isso, é meio viagem, né? Mas eu te falo que quando eu pego paciente que tem dores neuropáticas e que tem não está lá naquele nível agudo do trigêmeo, que a gente sabe que aquele nível agudo do trigêmeo é medicamento mesmo e medicamentos fortes. Muitas das vezes a fisioterapia ela não consegue amenizar essa dor. Mas, num quadro que o paciente ele já está um pouco mais ameno, ele consegue suportar, quer dizer, um paciente que está funcional, ele está indo lá, não é uma medicado, tudinho. E aí a gente faz laser com mobilização neural do trigêmeo. Tu sabe que a gente vê resultado. Inclusive, uma das colegas que trabalha lá atendeu uma paciente com dores neuropáticas essa semana, e era uma dor neuropática justamente no trajeto, pegando, né, o maxilar e o mandibular. A dor vinha assim, em choques, né, pegando o trajeto, e ela fez a mobilização, né, do trigêmeo associada à laser terapia, e o resultado foi muito bom. Então, quando a gente pega, é mais uma estratégia que a gente pode estar usando. Onde é que está escrito isso? Osteopatia. Osteopatia, a gente sabe que a maioria das técnicas usadas na osteopatia e na quiropraxia, poucas têm evidências científicas. Porque são difíceis. Às vezes não tem como, né? É difícil, mas aí vem, aí que eu tô falando, a gente tem que botar em prática também a expertise e o conhecimento do profissional, entendeu? Para ter essas saídas. Você tem que se dar, eu só me baseio em evidência científica. Oi, fala. A gente tem 1 minuto e 15. Deixa eu te fazer uma pergunta que o menino me perguntou 2 vezes já, Peter. DTM tem relação com a apneia do sono e ronco? Tem, muita. Tem. Mas todo paciente com apneia vai ter? Não sei, mas que tem uma relação e é um grupo de risco para desenvolver a disfunção temporomandibular, tanto muscular, na sua maioria, como também articular, por mudanças até da posição da mandíbula, porque o paciente tem... sem dúvida, é um grupo de risco importante que está sendo muito falado ultimamente, quem tem apneia do sono. Tá? 40 segundos. Mestre, muito obrigada de novo. Sempre bom lhe Valeu. ouvir. Muito obrigada por ter aceitado.
Minha Pessoal gratidão que de quiser, novo por você. entra lá no meu perfil do Instagram, Os @fisiotenreiro. cursos Lá do tem muita Tenreiro, coisa. ele posta lá. E os cursos dele também, não deixem de fazer. Esse aqui é relíquia, vocês não vão ter mais, mas esses vocês podem ter. E o do paciente para poder dar. Certo? Beijo, beijo, beijo. Obrigada a todo mundo que participou. Beijão. Beijo. Valeu.